Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias então, lá no Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Evangelho de Mateus, capítulo 2, hoje. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mateus 1, do 1 ao 12. Mateus 2, do 1 ao 12. Diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, Deus, que é viva e eficaz. E sem o Senhor, sem a ação do teu Espírito, nada nós podemos fazer, nada nós podemos entender. E que nós pedimos, Pai, ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre, ó Deus, as verdades da sua lei, para que assim nós possamos ser transformados, ó Deus, por ela. No nome de Jesus, amém. Irmãos, a vinda de Jesus ao mundo, ela foi anunciada pelos patriarcas, ela foi descrita também pelos profetas, e ela foi esperada pelo povo da aliança, E agora, neste momento que nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo que o Criador se vestiu de pele humana e andou entre nós. Finalmente, tudo aquilo que havia sido profetizado, tudo aquilo que havia sido esperado, estava se realizando agora, neste momento. O nascimento de Jesus, ele é o único que é celebrado na história. Nós não celebramos o nascimento dos faraós do Egito, nós não celebramos o nascimento dos Césares de Roma, nós não comemoramos aniversários de reis ou de filósofos, nós não celebramos o nascimento de Buda, nem de Maomé. E por quê? Porque todos eles estão mortos. Mas Jesus está vivo. E é por isso que nós celebramos, o seu nascimento. Por isso que nós continuamos a celebrar a sua vida, quem ele é. Jesus, ele é o personagem mais amado e mais odiado de toda a história. E isso por um motivo: os homens não amam e nem odeiam aqueles que estão mortos. Novamente, Jesus vive, ele venceu a morte, por isso ele continua sendo objeto de tanto amor ou de tanto ódio. Jesus também é odiado hoje porque a sua pessoa, quem ele é, incomoda aqueles que vivem para o mal. A sua santidade perturba os impuros, os pecadores. A sua palavra
desafia a cultura e a filosofia dos homens. O seu plano eterno desestabiliza o poder da mão dos poderosos. E a sua forma de viver, a sua doutrina, condena os prazeres deste mundo. Por isso ele é tão odiado por muitos ainda. E diante disso, irmãos, nós percebemos no texto que houveram algumas reações diferentes aqui em relação ao nascimento de Jesus, certo? Mateus, ele vai para Israel aqui, né, informando que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. E no Novo Testamento é mencionado 4 Herodes. Herodes o Grande, né? Herodes Antipas, Herodes Agripa I e o Herodes Agripa II. Herodes o Grande, ele era filho de Antípatro, e foi ele quem governou Israel e as suas redondezas desde o ano 37 a.C. até a guerra com Roma, entre 66 e 70 depois de Cristo. Ele ficou muito conhecido também pelas suas atrocidades. Herodes, ele era paranoico pelo poder, fissurado pelo poder. E ele assassinou seus rivais um após o outro, tá? E foi justamente esse rei que ficou alarmado aqui então, quando soube que haveria de nascer, ou que havia nascido uma criança em Belém, destinada a reinar em Israel. Quando ele ouviu sobre isso, obviamente que, mais que depressa, a ideia de reino dele era o reino humano, um reino terreno, né? E aí, por isso, ele manda matar, então, todas as crianças, né, de 2 anos para baixo. Bom, nós podemos perceber algumas atitudes de Herodes, então, quando ele recebe a notícia. Em primeiro lugar, ele entra em pânico, né? Versículos de 1 a 3. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Herodes e a cidade de Jerusalém, eles ficaram, então, alarmados ao saber do nascimento de Jesus, e isso por um motivo, né? Herodes, pelos motivos óbvios, né? Porque ele temia ser destronado, ele temia que o seu poder já não fosse suficiente mais, e a cidade de Jerusalém também temeu, justamente por conhecer o seu rei, por saber que Herodes era um homem sanguinário, né? Ele, por ser fissurado pelo poder, ele fazia de tudo, matava quem estivesse na frente, para que o poder não saísse de suas mãos. Então, o povo já pensava em uma guerra, mais uma vez, né? Muitas coisas vão acontecer. Então, ao ouvir essa má notícia, né, Herodes, ele reúne ali as suas últimas energias e entra em ação. Ele convoca, ele envia, ele se ira, ele mata e depois ele morre. Herodes também se demonstrou curioso aqui. Versículos de 4 a 6. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então, Herodes, ele convoca ali, né, os principais sacerdotes para saber, já que esse rei nasceu, né, onde é que ele está, essa criança? Eu preciso saber onde ele está, né? E a resposta, então, dos sacerdotes foi que seria em Belém, né? Assim como apontava a profecia, aqui descrita em Mateus, que está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Uma outra característica, uma outra situação que nós percebemos aqui em Herodes, é a sagacidade dele, né? No versículo 7, diz assim: com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Ele estava reunindo informações, né? Ele estava fazendo ali um diagnóstico completo, um mapeamento da situação,
para entender o que estava acontecendo, para entender o que ele ia fazer, quais passos ele iria dar, enfim. E aí ele usa de uma estratégia sutil. Na primeira parte do versículo 8 vai dizer assim: enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. Ele enviou então os magos para ir dar uma olhada na situação mais de perto, para entender como que era, e para que eles trouxessem informações para ele. Herodes só não contava, irmãos, com o fato de que os magos não estavam ali para atender a sua vontade, para ouvir a sua voz. Os magos estavam ali para cumprirem um plano do Rei eterno. E todos os passos, cada ato, cada atitude deles era exclusivamente para cumprir aquilo que Deus já havia estabelecido. Herodes também se mostra uma pessoa dissimulada. A segunda parte do versículo 8 diz assim: e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. O golpe está aí, né? O golpe está aí, cai quem quer. Não é? Herodes aqui, vão lá. Porque ele sabia que os magos estavam tendenciosos a adorar a esse rei. Eles foram para lá para isso, para adorar esse rei. Se Herodes se mostrasse naquele momento contrário a essa ida, a esse encontro, muito provavelmente ele não teria as informações que ele estava tentando tirar desses magos. Tá? E aí, a hipocrisia de Herodes aqui, irmãos, revela o abismo que existe entre aquilo que se fala e aquilo que se sente verdadeiramente. Isso é algo muito comum, né? Ele tinha palavras doces em seus lábios, palavras convidativas, né? Mas crueldade em seu coração, maldade em seu coração. O seu propósito não era de adorar a Jesus, obviamente, era de matá-lo, né? Para que esse tal Jesus, esse tal rei dos judeus, não pudesse destroná-lo. Nós vamos ver também, nós não lemos aqui, mas vamos ler mais 2 versículos aí só para destacar o que aconteceu. Primeiro é a crueldade do rei. O versículo 13 diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Bom, os magos, como nós dissemos, eles estavam sendo governados pelos céus e não pelos homens. A ideia de Herodes, quando enviou eles, qual que era? Vão lá, colham informações e venham me dizer, e me digam onde ele está. Voltem para me contar. Mas a direção de Deus foi diferente. E por conta disso, eles não voltaram à presença de Herodes. Eles foram para sua terra, mas por outro caminho, como diz o versículo 12. Da mesma forma, o anjo do Senhor exorta José também a fugir para o Egito. Por quê? Porque Herodes iria matar a criança. No versículo 16, um pouco mais à frente, nós percebemos então qual foi o resultado, dessa desobediência dos magos para com Herodes. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Quando ele percebe, irmãos, que ele tinha sido enganado, quando os magos não iriam voltar mais, ele fica furioso. E o passo dele, então, diante da sua fúria, da sua raiva, já que eu não sei quem é, eu vou mandar matar todos. Assim eu fico seguro de que este que é o rei dos judeus também vai morrer. Então, para você ver o nível do quanto ele era obcecado pelo poder. A ponto de matar vários inocentes, simplesmente para não perder o seu trono, para não perder o seu destaque, a sua posição de destaque. Mas lá nos versículos 19 e 20, acontece uma outra coisa. O rei morre.
Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Irmãos, os inimigos de Deus morrem. Eles se levantam, mas caem. A morte chega para os reis, para os poderosos, tanto quanto para qualquer outro homem. Principalmente se eles se colocarem no caminho de Deus. Mas Cristo permanece vivo. Vivo e vitorioso. O propósito, irmãos, principal de Mateus aqui nesse capítulo é mostrar a recepção do mundo, para Jesus, para o Messias, para o recém-nascido. Homenagem que vinha de longe, hostilidade que vinha de perto. Recepção pelos gentios, rejeição pelos judeus. O texto deixa claro que tanto a liderança eclesiástica, a liderança da igreja ali, como os teólogos de Israel, mesmo estando a praticamente 10 quilômetros ali do local de nascimento de Jesus, eles ignoraram completamente. Eles não moveram uma palha para estar lá. Eles agiram com indiferença. Já os magos cruzaram desertos para irem a Jerusalém conhecer Cristo. Esse registro, irmãos, da visita aqui dos magos, ele não tem paralelo nenhum com nenhum outro documento cristão. Mas nós sabemos que eles eram gentios. A sua pátria era a região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Eles eram sempre convocados pelo rei ali para ser conselheiro dele, diante de alguns assuntos, alguns temas de negócios, importantes do Estado. O rei os chamava, para que eles agissem ali como conselheiros do rei. Então é possível que esses homens nem fossem judeus de nascimento, mas que eles se converteram ao judaísmo, e souberam da esperança pelo Messias através dos judeus que foram dispersos para a Babilônia. O profeta Daniel, por exemplo, era um desses judeus que influenciaram o reino lá da Babilônia. Então, a notícia do nascimento de um rei também era conhecida no mundo pagão, irmãos. Os não crentes também sabiam dessa história. Os magos, eles já deviam conhecer essa expectativa da chegada do Messias, E esses magos do Oriente também, eles revelam 3 atitudes que precisam de um certo destaque também da nossa parte. Primeiro, o que eles fizeram antes de encontrar Cristo? Eles não mediram esforços. Foi uma longa viagem, enfrentando desertos, enfrentando um calor intenso durante o dia, enfrentando um frio intenso durante a noite, montanhas rochosas, difíceis, lugares difíceis de caminhar. Foram meses de uma jornada de muitos perigos. Provavelmente eles percorreram aí entre 1.200 a 2.000 quilômetros. Do Oriente, de onde eles eram, até Jerusalém. Mas eles estavam determinados a ver o rei. Eles estavam dispostos a adorá-lo. Entenda isso, irmãos. Aqueles que tinham o conhecimento da lei estavam a 10 quilômetros de onde Jesus tinha nascido. 10 quilômetros a gente faz numa caminhada hoje. Dá para ir a pé. Dá para ir a pé tranquilo. Agora, 1.200, 1.500, 2.000 quilômetros. Aqueles que não tinham tanto conhecimento assim, que não tinham tanto acesso assim, cruzaram toda essa distância para ir encontrar com o rei e adorá-lo. Eles também buscaram informações onde estava a palavra. Eles viram a estrela do Messias no Oriente, mas a estrela não os acompanhou até Jerusalém. Eles sabiam que em Jerusalém estavam os estudiosos das Escrituras. E aí eles foram lá para buscar informações. Quando eles chegam, o que eles fazem? Eles perguntam para aqueles que moravam ali, os estudiosos, os conhecedores da palavra, eles perguntam:
onde está o rei dos judeus? Então eles saíram de lá para buscar informações daqueles que conheciam a palavra. Eles ainda perseveraram também em buscar Jesus. Versículo 9: depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, a estrela aparecendo de novo, até que chegando parou sobre onde o menino estava. Esses magos, irmãos, eles viram como o rei Herodes ficou alarmado. Eles perceberam isso. Por isso, eles sabiam que eles estavam correndo um sério risco viajando pelo território que era governado pelo rei. Mesmo assim, eles não voltaram para o Oriente, para sua casa. Eles prosseguiram em viagem, rumo a Belém, até encontrar Cristo e reconhecerem a sua dignidade para ser adorado. E o que eles fizeram então depois de encontrar Jesus? O texto diz que eles se alegraram, primeiro no versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Se Jesus despertava ódio e temor em Herodes, e indiferença também, para os sacerdotes, para os escribas, para os magos, Jesus foi motivo de grande alegria. Na verdade, isso revela, irmãos, que todos aqueles que se encontram verdadeiramente com Cristo e o adoram, se alegram. Essa é a alegria do Senhor, que é a nossa força. É daí que vem, desse encontro real e verdadeiro. E eles adoraram a Jesus com humildade. No versículo 11 vai dizer que eles se prostraram diante de Jesus para adorá-lo. As representações, geralmente, irmãos, que são feitas dos magos quando chegam para ver Jesus, geralmente se faz com Jesus ainda na estrebaria, no colo de Maria, como se ela tivesse acabado de dar à luz, Só que aqui nós vemos, no versículo 11, que eles entraram numa casa e não numa estrebaria. E além disso, a própria ordem de Herodes também, para que fossem mortos todos os meninos de 2 anos para baixo, também nos faz entender que na ocasião da chegada dos magos, o nascimento de Jesus já tinha acontecido há algum tempo, há quase 2 anos. Porque senão não faria sentido ele ordenar que fossem mortos todas as crianças de 2 anos para baixo. Se tinha que matar de 2 anos para baixo, é porque talvez já fizesse mais ou menos esse período que Jesus tivesse nascido, certo? E algo também que nós precisamos destacar é que ao entrarem na casa, como diz o versículo 11, os magos, eles não adoraram a estrela, por ela ter guiado eles até lá. Eles não adoraram a Maria, eles adoraram, se prostraram de forma humilde a Jesus. Porque somente Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Aqueles que se encontram com Jesus, verdadeiramente, o adoram. Mateus, ele não dá uma descrição detalhada da estrela. Ele não diz como os magos se relacionaram com a estrela durante todo esse trajeto. Ele não diz quantos magos eram, como eles estavam vestidos, como eles morreram, onde foram sepultados. Esses magos, quem quer que tenham sido, irmãos, de onde quer que eles tenham vindo, eles vieram para adorar ao Rei Jesus. E só. É isso que nos basta. É entender o que eles fizeram, pelo que eles passaram e o que eles foram fazer. E por último também, eles presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra, Pelo costume do Oriente, eles faziam uma certa combinação da adoração com ofertas de presentes. O ouro era o presente dado a um rei. Somente o rei era presenteado com ouro. Incenso era presente dado para uma divindade. E a mirra era presente dado para quem estava destinado a morrer. Nada na Bíblia é coincidência, irmãos.
A gente lê, né? Ah, legal, deram ouro, incenso e mirra. Legal, a gente vai ver, falar sobre isso em vários outros lugares da Bíblia, né? A gente sabe que são algumas especiarias, né? O ouro, enfim. Mas percebe o que tem por trás disso? O ouro só era dado a um rei. Jesus, o Rei dos Reis. O incenso era um presente que era dado a uma divindade, oferecido a uma divindade. O único Deus estava diante deles. E a mirra era um presente que se dava para quem estava próximo da morte, destinado a morrer. O Cordeiro de Deus. Os magos, eles estavam reconhecendo, irmãos, aqui que Jesus é o Deus que encarnou e aquele que estava destinado a sofrer a morte de cruz. E para além disso, Deus prova ser tão perfeito em suas ações, irmãos, que o fato dos magos terem chegado ali com os presentes naquele momento, também serviu para financiar a viagem de José, Maria e Jesus, para que eles fossem até o Egito. Eles estavam com ouro em suas mãos, agora eles podiam ir. Deus se preocupa com os detalhes, irmãos. Ele não faz o plano dele pela metade. O plano de Deus é perfeito, ele vai se realizar. Ainda que de formas absurdas. Se você parar para pensar, por que ir para o Egito, um lugar de onde eles já tinham fugido? O povo de Deus fugiu do Egito, por que eles estão indo para lá agora para se esconder lá? Deus usa, irmãos, até os lugares improváveis para cuidar dos seus. Ele faz o impossível para cuidar dos seus. O texto também nos mostra as atitudes que os magos tiveram depois de encontrar Jesus. Eles viveram dentro da orientação de Deus. Eles são avisados por Deus em sonho, né? Que não era para eles voltarem para a presença de Herodes, que eram para eles seguirem por outro caminho. Com isso, irmãos, Deus estava frustrando o propósito do rei e guiando os magos de volta para sua casa, tá? Sem retorno a Jerusalém. E outra coisa, eles voltaram por um outro caminho, né? Entenda, irmãos, que todos aqueles que se encontram com Jesus nunca mais vão trilhar os mesmos caminhos. Eles passaram por lá, foram até Jesus se encontrar com Jesus, mas depois não voltaram pelo mesmo caminho. É isso que Jesus faz, irmãos, é isso que Deus faz. Quando nós nos encontramos com Ele, rendemos a adoração genuína, verdadeira. Ele nos leva e nos guia por caminhos completamente diferentes daqueles que nós estávamos acostumados a trilhar. Completamente. Há uma mudança de mente, uma mudança de coração, de vida, de rota, uma mudança de caminho, literalmente. Por isso que não dá para aceitar esse evangelho fácil que é pregado nos nossos dias, de que Jesus te ama do jeitinho que você é e está tudo bem. E tudo bem, continua do jeito que você está aí, que Ele entende as suas limitações. Não entende nada não, irmãos. Ele está insistentemente falando através da sua palavra, através dos profetas, através dos apóstolos, e continua a falar através dos seus servos hoje, que o caminho para a salvação é o arrependimento. Arrependam-se. Sem arrependimento e mudança de vida, mudança de caminho, mudança de rota, não há salvação. Se eles voltassem, muito provavelmente eles morreriam. Herodes não ia permitir que eles saíssem dali com a possibilidade de espalhar que ali estava o rei dos judeus que havia acabado de nascer. Vocês acham que eles iam lá, iam voltar na presença de Herodes, e Herodes ia dar um tapinha nas costas dele? Pode ir, obrigado, viu? Não ia, irmãos. Eles não iam sair dali com vida, não. E é isso que o pecado faz quando nós voltamos na direção dele. Ele nos mata. Se nós insistirmos em trilhar pelos caminhos do pecado, nós vamos morrer. Espiritualmente, nós vamos morrer. Aplicando para nós, irmãos, rapidamente, em primeiro lugar, nós precisamos entender que há verdadeiros servos de Deus
em lugares onde nós não esperamos encontrar. Até mesmo entre os gentios, em terras distantes, Deus levantou homens para adorar ao Salvador. Os magos vindos do Oriente, eles demonstram então a soberania de Deus sendo revelada aqui a pessoas improváveis, que não fizeram parte da aliança com Israel, mas que por meio da graça foram alcançadas, foram apresentadas ao Messias, antes mesmo da maioria de todos eles ali, antes mesmo de todos aqueles doutores da lei. Os gentios que saíram de longe, muito longe, foram lá e foram apresentados a Jesus. Por vezes, irmãos, nós restringimos o agir de Deus, nós colocamos Deus dentro de uma caixinha, sabe? E nós achamos que Ele vai agir daquele jeito que a gente acha que Ele tem que agir. Só que, segundo a sua soberania, Deus ele pode continuar chamando pessoas de ambientes considerados improváveis para o Evangelho, para o crescimento do reino. Era ou não era improvável que Deus chamasse Paulo? Foi normal? Não foi, irmãos. Era o maior perseguidor de crente. Mas Deus foi lá e transformou ele, talvez na maior referência do Novo Testamento que nós temos depois de Jesus. Ele que escreveu metade do Novo Testamento, praticamente. O mais improvável possível, Deus restaurou, Deus transformou, Deus trouxe de volta. O Senhor pode e vai levantar servos fiéis onde a fé parece ausente. Como os magos, essas pessoas podem ser motivadas pelo Espírito Santo de Deus a buscar e a considerar a verdade de Cristo, mesmo quando o cenário parece completamente adverso. Nós não temos o direito, irmãos, de escolher para quem nós vamos pregar. Nós não temos o direito de dizer quem vai ou não ser salvo. Nós não temos o direito de opinar se a mensagem está sendo pregada para fulano, para ciclano, mas que não adianta mais nada fazer isso. Deus é capaz de restaurar, de transformar aqueles que são os mais improváveis. A nossa missão não é de julgar quem pode ou não ser servo de Deus. A nossa missão é de, assim como os magos, estarmos dispostos a trilhar caminhos difíceis, caminhos longos, né? Enfrentando adversidades no meio desses caminhos, para anunciar o Evangelho a toda criatura, para adorar o Senhor independente das circunstâncias, da situação. Em segundo lugar, nem sempre aqueles que prestam mais honra, entre aspas, a Cristo, são os que desfrutam dos maiores privilégios. Embora aqueles magos não fossem judeus, nem parte do povo da aliança, foram eles que enfrentaram essas grandes distâncias, esses grandes desafios, né, com humildade, e se encontraram com Cristo. Enquanto isso, os sacerdotes, os escribas de Israel, que tinham todo o conhecimento das Escrituras, eram indiferentes, apáticos. A humildade, irmãos, é uma característica muito evidente na vida de uma pessoa disposta a se render à grandeza de Deus. Os magos, com uma fé sincera e com muito esforço, eles encontraram uma devoção que superou a indiferença dos líderes religiosos de Jerusalém. E com isso nós entendemos que não é o conhecimento exclusivamente que nos fará ter uma relação verdadeira com Deus. Não é o acúmulo de conhecimento, mas a disposição de adorá-lo com verdade. Nós precisamos avaliar se no nosso coração permanece aquela chama, se nosso coração permanece fervoroso, permanece humilde diante do Senhor, ou se nós estamos nos tornando indiferentes por causa
da familiaridade que nós criamos com o passar do tempo, com as práticas espirituais. Nós nos acostumamos a ir à igreja, nós nos acostumamos a ver alguém aqui em cima pregando, nós nos acostumamos a cantar as mesmas músicas, nós nos acostumamos, é uma rotina que nós temos. Nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos falar de vários e vários versículos decorados, mas o que esses versículos estão fazendo no nosso coração? Está nos transformando de fato ou não? Dentro disso, em terceiro e último lugar, para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer o conteúdo das Escrituras, que o diabo conhece também. O exemplo dos escribas e dos fariseus, dos sacerdotes ali, lá de Jerusalém, deixa claro, irmãos, que apenas o conhecimento intelectual das Escrituras não faz de alguém um verdadeiro servo de Deus. Quando Herodes perguntou onde Cristo nasceria, antes dele acabar a frase, os escribas e os sacerdotes já estavam respondendo. Porque eles sabiam, eles tinham conhecimento da profecia de Miqueias. Só que eles não moveram uma palha, nem por curiosidade. Vamos lá ver, ele falou, vai que é. Eles não se moveram, eles não foram. Conhecimento sem ação, conhecimento sem devoção é vazio, é estéril, não produz vida. Ser um verdadeiro cristão, irmãos, exige mais do que aprender, do que compreender as Escrituras. Requer uma resposta de fé, de obediência a ela. Os magos, que provavelmente tinham muito menos conhecimento das profecias, eles descobriram a verdadeira fé, percorrendo longas distâncias para encontrar o Salvador. Nos nossos dias, irmãos, é possível frequentar seminários, ler a Bíblia inteira, conhecer a teologia, mas mesmo assim ter uma vida longe de Deus, sem comunhão com o Pai. O verdadeiro cristianismo exige mais do que conhecer simplesmente as promessas de Deus. Os escribas e sacerdotes conheciam, mas não fizeram nada. O verdadeiro cristianismo, irmãos, exige confiar nessas promessas que nós conhecemos. Seguir a Cristo em obediência e permitir que a palavra, que é viva, eficaz, nos transforme mentes, corações. Um cristão genuíno, irmãos, não é medido pela quantidade de conhecimento bíblico que ele possui, pela quantidade de textos que ele conhece, pela quantidade de versículos que ele decorou. Isso não é ser crente. Isso não é ser um cristão genuíno. Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram na igreja e hoje não estão mais? E essas pessoas sabem a Bíblia de capa a capa, conhecem os textos de capa a capa, mas não vivem. Sabe o que isso se torna? É a mesma coisa de você decorar, uma fórmula matemática e levar para a tua vida inteira. Você decorar as leis da língua portuguesa, você decorar as leis de trânsito. É conhecimento que você está acumulando. Você saber como faz isso, como faz aquilo. É a mesma coisa. Se não viver, se não colocar em prática, o conhecimento vão. É conhecimento estéril, sem vida. Um cristão genuíno, irmãos, ele é medido pela disposição do seu coração de se submeter à vontade de Deus, de obedecer. Portanto, irmãos, a vida cristã, ela deve ser marcada por uma busca ativa por Deus. O conhecimento das Escrituras, obviamente, é importante e necessário, porque só haverá devoção correta com conhecimento. Não vai sair daqui pensando que, então não adianta, o negócio é ter vontade. Não, não é não.
Se sobrar vontade e faltar entendimento também, não vai adiantar de nada. Uma coisa não exclui a outra. O conhecimento, esse conhecimento que nós devemos ter, que nós precisamos ter, ele precisa também nos levar à esperança, à inspiração e à transformação do nosso modo de viver. Se não houver uma resposta prática e sincera às verdades reveladas por Deus, nós corremos um grande risco, irmãos, de nos tornarmos como os escribas, como esses sacerdotes, como os fariseus, sem experimentar o poder do Evangelho em nossas vidas. Amém?